Olá, eu sou Letícia Pereira e estou aqui para a gente continuar com as nossas conversas. E hoje nós vamos fazer uma reflexão, que é um diálogo íntimo, né? Eu sei que você já sabe disso, que uma reflexão é um diálogo íntimo e que na verdade é um ponto de vista meu em relação a um tema que a gente vai estar dialogando aqui e que você pode ter uma opinião completamente diferente. Não tem nenhum problema. Eu só queria enfatizar que quando a gente faz o estudo bíblico é algo muito interessante e também edificante. Por quê? Porque quando a gente escolhe lá um versículo da Bíblia para a gente discutir, então eu faço a minha reflexão sobre aquele versículo, né? Eu faço um diálogo íntimo sobre aquele versículo e o colega que ele vai também acrescentar, fazer a reflexão dele, ele não faz uma reflexão desconstruindo aquilo que eu disse. Não, ele vai lá na Bíblia e ele procura uma passagem bíblica para fundamentar o diálogo íntimo que ele vai construir em cima daquilo que eu disse. Ou seja, ele vai dar uma continuidade, ele vai edificar, ele vai construir, ele vai colocar um outro tijolinho. E isso é muito importante. Eu acho que a gente está precisando parar e refletir mais sobre isso, ao invés de desconstruir o que o outro está fazendo, atirar pedras, destruir, dizer que não serve para nada. Inclusive, eu também vou falar sobre isso hoje, tá? Você não precisa concordar comigo. Como eu tô falando para você, é uma reflexão, é um diálogo íntimo, tá bom? Vamos lá. O que eu queria falar com você sobre o que eu queria falar hoje, na verdade eu queria contar algo que aconteceu comigo e que, nossa, eu senti uma vontade imensa de partilhar com vocês. Eu estava me preservando esses dias até por conta de, vocês sabem que eu sofri um acidente, minha perna prendeu no portão automático, inclusive cuidado aí, você em casa com seu filho, criança, eu que sou adulta, isso aconteceu comigo, tá? E desde então eu tive uma lesão no joelho e que tem me pedido a mim e as pessoas que estão à minha volta bastante paciência. É algo que, graças a Deus, e eu tenho fé que eu vou, em breve, o mais rápido possível, estar restabelecida. Mas eu preciso ter paciência. Peço também paciência às pessoas que estão à minha volta, tá? Por favor. Então, por isso que eu não estava gravando nesses últimos dias os vídeos. Mas aí aconteceu algo muito, 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 muito interessante, assim, do meu ponto de vista. E eu senti uma vontade imensa de partilhar com vocês. É, Olha só, eu já tinha falado sobre para vocês, sobre um livro que eu tinha lido, Não Deixa o Dia Terminar Sem que Você Demonstre o Seu Bem-Querer por alguém. E o que aconteceu comigo foi ainda muito melhor, porque alguém passou pela minha vida e naquele dia eu tive oportunidade de fazer algo por a vida daquela pessoa. E não era nada de bem material e também não foi nada programado. Não foi. Eu nem conhecia essa pessoa. Então não era uma pessoa por quem eu tinha um bem querer. Não era meu parente, não era meu amigo, não era nada. Foi algo inesperado e que, graças a Deus, naquele momento Deus me capacitou para que eu pudesse melhorar o dia daquela pessoa e talvez até a situação em que ela possa estar vivendo, apenas com um gesto, né? Vou voltar aqui partilhando para vocês. Precisa a gente dar nomes aos bois, né? Eu recebi um apartamento recentemente e aí o meu apartamento novo, ele tem vícios de obra. E era para vir uma pessoa, um prestador de serviço na minha casa, e a empresa que vinha prestar esse serviço, ela ligou
dizendo que aquela pessoa que estava agendada para vir, que já estava o nome, eu já estava aguardando alguns dias, né? Já sabia o nome, o horário, tudo direitinho que aquela pessoa viria. A empresa ligou e disse: olha, essa pessoa não vai poder vir, mas nós vamos estar deslocando uma outra que a gente também não sabe te dizer o nome, mas vai ser da empresa, tá? E ela vai chegar aí no tempo mais breve possível. E você vai ser atendida hoje, não se preocupa. Tudo bem. E aí veio essa pessoa até a minha casa da empresa, ou seja, nem ela nem eu estávamos esperando esse encontro. Então ela veio, eu mostrei para ela o que no meu entendimento merecia ser corrigido. Ela fez as anotações e enquanto ela, desde o momento que aquela pessoa chegou à minha casa, eu percebi que aquela pessoa não estava bem. Mas por que que eu percebi? Ela, em nenhum momento ela deixou de ser profissional. Ela veio, fez as anotações, ela me tratou com cortesia e tudo, mas eu percebi que ela não estava bem. E por que que eu percebi que ela não estava bem? Eu acredito nisso. Eu acredito que eu percebi que ela não estava bem. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho fé, graças a Deus. Graças a Deus eu tenho fé. E é muito importante que que os nossos passos sejam em direção ao fortalecimento da nossa fé. Porque nós temos fé, mas às vezes nós nos afastamos daquilo que vai fortalecer a nossa fé. Então é muito importante que os nossos passos sejam em direção ao fortalecimento da nossa fé. E talvez por conta do problema que eu tive, desse problema de saúde, eu dei passos em direção ao fortalecimento da minha fé, com orações, com louvores, com leituras, tanto da Bíblia quanto outras leituras paralelas que possam estar fortalecendo, inclusive possam estar contribuindo para um amadurecimento espiritual, um amadurecimento cristão da minha parte. Não estou aqui dizendo que eu sou uma pessoa madura, tá? Como cristã. Muito pelo contrário, eu reconheço o quanto que eu preciso ler a Bíblia e melhorar o meu entendimento sobre a palavra de Deus. Mas eu reconheço também que nesse momento eu estou em oração e eu estou fortalecendo a minha fé. E talvez, por isso, eu tenha reconhecido que aquela pessoa que estava diante de mim não estava bem, tá? Então, o problema que eu tinha para resolver com a empresa deixou de ser prioridade para mim. Naquele momento, deixou de ser prioridade. Porque o que passou a ser prioridade foi aquela pessoa. Eu gostaria que aquela pessoa que ela entrou na minha vida, não foi por acaso que ela bateu a minha porta. Era para vir uma outra pessoa e veio ela, certo? Então, eu pedi a Deus que me capacitasse para que eu pudesse dizer palavras que da minha boca saíssem palavras que pudessem melhorar o dia daquela pessoa e que pudessem também provocar nela uma reflexão e um diálogo íntimo nela, que pudesse fazê-la refletir sobre o que ela estava passando, que eu não sabia o que era, mas que ela sabe muito bem, e que ela pudesse chegar a um entendimento, a uma solução, a algo que a levasse a ter um alívio sobre aquilo que ela estava vivendo. E, bom, como eu percebi que ela não estava bem, eu sugeri se ela não queria usar o banheiro, porque lá ela poderia ficar a sós, né? Você não quer usar o banheiro? Você não quer uma água? E quando eu falei isso, ela entendeu. Ela entendeu que eu tinha percebido que ela precisava ficar sozinha e ela aceitou. Ela foi até o banheiro e lá ela ficou por um tempo, sozinha. E quando ela saiu, eu também estava do lado de fora fazendo orações, certo? Por essa pessoa. E quando ela saiu, eu a ofereci água e eu comecei a conversar sobre outros assuntos que não eram mais sobre a demanda profissional que ela tinha vindo fazer aqui à minha casa. E aí eu comecei a falar com ela sobre passagens da minha vida
que também exigiram de mim muita reflexão, que às vezes a sociedade ela nos impõe muita pressão, né? As pessoas com quem nós convivemos, por algum motivo, elas nos impõem muita pressão, elas nos tratam às vezes com desdém, elas não nos reconhecem a capacidade que nós temos, seja a capacidade profissional, seja a pessoa que nós somos. Às vezes as pessoas que estão à nossa volta, por uma série de questões, elas não nos reconhecem, mas Deus nos reconhece. E Deus, a própria Bíblia, ela diz isso, que Deus nos fez únicos e nos deu dons que nem nós mesmos sabemos que temos. Então, muitas vezes, quando as pessoas elas chegam para você e dizem que você não faz bem aquilo que você está fazendo, que você não é bom naquilo que você faz, que você não serve para aquela determinada função, que você não serve para aquilo, isso não é verdade. Isso não é verdade. Você sabe disso e a pessoa que também está te dizendo, ela também sabe disso, tá? Isso é uma mentira e você não precisa acreditar nisso. E foi exatamente isso que eu disse para essa pessoa, que durante a minha trajetória profissional, eu ouvi muitas vezes. Eu ouvi de pessoas dizerem, por exemplo, que eu jamais seria uma repórter de TV, porque eu não tinha habilidades para ser repórter de TV, eu não tinha uma postura de repórter de TV, eu não tinha voz para ser repórter de TV, eu não tinha aparência para ser repórter de TV, eu não me vestia bem como uma repórter de TV. Isso quando eu era estudante e estava no segundo e no terceiro período. Eu ouvi de profissionais a quem eu devia assim, ter grande admiração, porque eles tinham muito conhecimento, né, no meu ponto de vista. E eles me diziam isso. É bom você desistir disso, porque você não vai ser. E eu exerci durante muito tempo, inclusive, né? E galguei muito mais. O meu sonho era ser repórter de TV. E eu cheguei até até outras funções dentro de uma televisão, como ser apresentadora de TV. Gente, isso tudo você não consegue sozinha. Um trabalho em televisão, ele é um trabalho que é exatamente um trabalho de equipe, e é uma equipe imensa fazendo todo aquele trabalho e dando suporte para que a gente consiga desenvolver e levar aquele trabalho até vocês. Então, aquele jornalista que está ali diante de você na televisão, por trás nos bastidores, tem uma equipe imensa trabalhando o tempo inteiro para que aquele profissional que está ali na ponta consiga desenvolver bem o trabalho, tá? E eu aqui agradeço demais, demais, demais. Agradeço demais a todos os profissionais que se empenharam enquanto eu estava no meu exercício profissional na área de televisão. Agradeço demais. Estou citando isso por quê? Porque eu disse a essa pessoa exatamente isso. O quanto eu fui. Não, muitos colegas, muitos, nossa, me apoiaram demais. Inclusive, eles partilharam comigo o que eles tinham de mais precioso, que era o conhecimento deles e o tempo deles. E eles partilhavam comigo quando eles iam me corrigir, me ensinar de uma forma tão. Como é que eu posso dizer para vocês? Era de uma forma tão prazerosa que era assim uma forma de ensinar que não me fazia me sentir menor, que não me fazia me sentir humilhada, que não me fazia me sentir, muito pelo contrário. Era de uma ética, como eles me ensinavam, e eu fazia questão tinha profissionais que eu fazia questão de passar o meu texto com eles. Eu tinha assim o prazer de passar o meu texto com eles. Então assim, essa pessoa que aí vamos voltar para essa pessoa que entrou na minha casa. Essa pessoa que entrou na minha casa, ela estava passando por um momento profissional. E ela, inclusive, chegou para mim e disse que estava passando, se abriu, ela sentiu confiança em mim, porque eu abri, né, um parêntese e compartilhei com ela um momento da minha vida e ela sentiu confiança, ela chorou, ela disse para mim, revelou situações que estava passando uma pressão muito grande
E eu me senti muito feliz porque eu não a julguei de forma nenhuma, muito pelo contrário. Eu pedi a todo instante que Deus me capacitasse, que dissesse coisas boas para ela. E, nossa, eu não sou uma pessoa tão experiente assim que pudesse dizê-la, talvez apontar uma luz para o problema que ela estivesse passando. E eu nem sou conhecedora do problema que essa pessoa está passando. Mas Deus me tocou para que eu a presenteasse com um livro que eu tinha já lido e que é um livro de poucas páginas, mas que tem assim um conhecimento, um conteúdo que eu considerei muito importante e muito valioso para mim. E como eu já tinha lido, nada melhor do que passar adiante. Então eu vim até o meu quarto e perguntei se ela aceitaria esse presente e ela aceitou. E essa pessoa, afinal, sei lá quanto tempo ela ficou aqui, uma hora e meia. Ela agendamos um outro dia para que ela venha para rever o que precisa ser feito. E ela disse para mim assim, que ela jamais vai esquecer desse dia, que ela ficou mais aliviada, né? E eu pedi a ela que assim como eu, que também eu estou em oração, inclusive vou colocá-la nas minhas orações. Eu pedi a ela que também ficasse em oração e que pedisse a Deus que Deus pudesse estar apontando para ela uma solução, porque não há problema que não tenha uma solução. E eu me recordei rapidamente de uma passagem bíblica, né? Que diz assim, lá do Salmo 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ora, um pastor de ovelhas, ele faz de tudo para proteger as suas ovelhas e não deixa nada faltar às suas ovelhas. Ele vai prover tudo para as suas ovelhas. Assim como também um pai e uma mãe que tem o seu filho, um bebê, uma criança, eles vão fazer de tudo para proteger aquela criança, para suprir todas as necessidades daquela criança, para protegê-la, para dar segurança, para dar tudo o que ela precisa para crescer e se desenvolver em paz, com alegria, com tudo o que ela possa ter de melhor. Não é assim? Então, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Mateus, capítulo 7, versículo, versículo 7, diz assim: Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então é isso e aí é um diálogo íntimo e a minha reflexão. Ou seja, é Deus quem está dizendo, porque os evangelhos foram as passagens de Jesus na terra. Então Jesus disse: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então Deus está conosco o tempo todo. Nós precisamos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas nós precisamos bater, Senhor, em nome de Jesus. Cuida desse problema da minha vida, porque eu reconheço a minha fraqueza, né? E quando somos, lá o apóstolo Paulo vai dizer em 1ª e 2ª Coríntios, vai dizer, é quando somos fracos que somos fortes. Por quê? Porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, né? A nossa fraqueza humana, nós reconhecemos que nós não conseguimos resolver tudo em nossa vida, então nós entregamos a Deus, porque Deus sim, o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Lá naquela música da Aline Barros, né? O meu Deus é o Deus do impossível. E continuando aqui em Mateus, ele vai dizer assim, capítulo 7, versículo 9. Qual de vocês, se seu filho pedir pão,
lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, humanos, né, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, ou seja, o Pai Celestial que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros, né? Assim, em tudo façam aos outros. E que vocês o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei dos profetas. Então, eu naquele dia eu fiz àquela pessoa o que eu gostaria de que alguém fizesse comigo quando eu estivesse numa situação exatamente igual, e que eu já passei por uma situação exatamente igual, onde eu senti uma vontade imensa de chorar e alguém faltou me colocar no colo, né? E dizer: pode chorar, pode chorar, pode chorar, porque eu vou ouvir e, não, e o que eu ouvir vai ficar aqui entre nós, tá? Então eu queria vir hoje aqui e partilhar isso com vocês sobre esse diálogo íntimo. É uma reflexão para que a gente lembre: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, se nós precisamos dizer isso e repetir, e repetir, e repetir, porque se nós dissermos isso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é porque nós temos fé em Deus, né? Então, nós temos fé que Ele é o nosso pastor, está nos conduzindo, né? Nós somos as ovelhas, Ele está nos conduzindo na nossa vida e nada vai nos faltar, nada. Mesmo diante das situações adversas, o Senhor vai nos prover e Ele vai nos mostrar o caminho, uma solução, tá? Não sei qual é o nosso problema, qual é o meu, qual é o seu, mas vamos confiar em Deus? Vamos confiar em Deus? Que tal? Você confiando aí e eu confiando aqui. Um grande beijo para você. Fica com Deus. Eu espero que você goste. Acompanha o canal. Eu sou Letícia Pereira e você vai acompanhar nossas mensagens no YouTube, no Dica da Lê, Letícia Pereira. E também eu vou estar postando aqui no Facebook, tá joia? Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus.